Senhor, queridos. Que bom a gente estar junto numa segunda-feira com essa igreja lotada desse jeito, meu Deus. Esse é o povo de Deus, o povo que tem sede do único que pode fazer alguma coisa nessa noite. É tudo sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. E sobre aquilo que Ele quer fazer em cada um de nós. Amém? Eu estava meditando e pedindo ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra para New Life. Me fala, o que o Senhor quer falar com a gente? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração e vai exigir da gente algumas leituras da palavra. E são leituras extensas. Então, eu gostaria que você ficasse ligadinho. Abra a sua Bíblia comigo na carta de Judas. É o último livro antes do Apocalipse. Lá no finalzinho da sua Bíblia. E Judas só tem um capítulo. E nós vamos ler o capítulo de Judas, que está projetado aí. Vai projetar? Eu vou ler na versão NVI. E eu queria que você ficasse bem atento, porque o Espírito Santo, ele faz o trabalho completo, através da palavra. A palavra de Deus é suficiente. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Esse não é o Judas Iscariotes, esse é o Judas, irmão do Tiago. E Judas está enviando essa carta, naquele contexto onde ela foi escrita, para aquelas pessoas que haviam sido encontradas, alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E essa carta chega até nós no século 21. Então, quando ele diz, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, então essa carta é para nós. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz.
São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. É um texto forte e desconfortável. Mas quando eu comecei a ler essa carta de Judas hoje pela manhã, de uma forma, revisitando a carta de Judas, e lendo agora na linguagem NVI, que é a linguagem que eu queria usar hoje, eu falei assim, uau, parece que essa carta foi escrita no mês passado. Como nós temos ouvido falar, como as notícias de falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, e uma graça barata tem chegado até nós. Uma graça sem juízo. E quando eu li, especialmente, essa comparação que Judas coloca, que o mesmo Deus que tirou o povo do Egito é aquele Deus que puniu aqueles que não creram. O mesmo Deus que criou os anjos foi aquele que acorrentou aqueles que se rebelaram contra ele. Então, o mesmo Deus que é amor e misericórdia, e graça e compaixão, e que está com as portas e os braços abertos para você hoje, é o mesmo Deus que um dia irá nos julgar. E lendo esse texto, eu me lembrei de uma historinha, uma ilustração, que talvez vocês já conheçam, que uma mulher foi pega num crime. Ela cometeu um crime, e ela foi imediatamente presa em flagrante e levada ao tribunal, alguns dias depois. E quando essa mulher se levantou, o juiz disse para ela ficar de pé no tribunal, ela chorava muito, trêmula, sem saber o que fazer, porque ela não tinha pensado muito bem naquilo que ela estava fazendo. O crime aconteceu assim como que numa situação, e ela entrou por aquela situação de erro, e ela estava desesperada, ainda muito jovem. Ela pegaria, a punição era a prisão perpétua. E aí se levantou um homem e começou a defender essa mulher. E ela nunca tinha visto esse homem. E ela defendeu, e esse homem defendeu, usou argumentos e se informou do caso e começou a debater com o juiz, e ela não conhecia aquele homem. No final do debate entre aqueles dois homens, o juiz a absolveu. Passado algum tempo, e ela ficou surpresa. Ela ficou surpresa com aquele homem, e ela se colocou diante dele e falou: como é que você pode fazer isso por mim? Como é que você pode me defender assim? Muito obrigada. E ela estava cheia de gratidão, e ela se ajoelhou. Ele: não precisa me agradecer. Vá viver a sua vida e aproveitar a sua oportunidade.
Pouco tempo depois, ela infringiu a mesma regra, ela cometeu exatamente o mesmo crime. E quando ela voltou ao tribunal, o homem que a havia defendido estava assentado no lugar do juiz. E ela olhou para ele com uma certa confiança, tipo, nós já nos conhecemos. Riu assim um pouquinho sem graça, mas você se lembra de mim? Sim, eu me lembro de você. Foi você que me defendeu e me livrou da cadeia? Ele falou, sim, eu me lembro bem. Então, e agora? Pois eu cometi o mesmo erro novamente. E ele falou assim, pois é, antes eu era só advogado de defesa, mas agora eu sou o seu juiz. E o que é justo é o que vai ter que ser feito. Então, nós vamos responder diante de Deus, gente, dessa vida que a gente está levando. E apesar da gente ter ouvido... Gente, a pessoa que fala da graça para justificar os seus próprios pecados, ela não entendeu a graça de Jesus Cristo. Porque a graça é desconcertante. A graça derrete o nosso coração. Quando você é absolvido, sem merecer, quando você recebe a sua carta de alforria, quando você recebe a sua libertação daquela vida que você levava, você nunca mais quer desagradar voluntariamente aquele que te libertou. A gente faz isso na vida, gente. Se alguém te beneficia muito, se alguém te abençoa muito, se alguém te cuida muito, e você é um ser humano com a emoção minimamente saudável e com o mínimo sentido de ética, você vai ser eternamente grato a essa pessoa e você vai querer sempre acolher, agradar, sorrir e arrumar uma maneira de retribuir uma gentileza que talvez não seja nem capaz de retribuir. Isso é a graça. Você foi perdoado e você sabe de onde Deus te tirou e você sabe com que perdão Ele te lavou e isso te constrange e você toma nojo daquilo que te afasta dEle. Isso é graça, que nos liberta e nos capacita a caminhar em liberdade. E aí, pensando sobre isso, eu comecei a refletir, Deus, por que isso acontece no nosso meio? Por que pessoas, e Judas cita aqui pessoas que estão no meio dos santos para plantar a discórdia, plantar a divisão. A gente sempre escuta falar, né? Outro dia mesmo uma moça falou comigo no Instagram, olha, vou largar a igreja, sabe, porque eu estou tão decepcionada, porque a igreja era para ser o lugar que mais cuida, a igreja era para ser as pessoas mais compassivas, a igreja, agora, e aí ela começou a descer a lenha na igreja, eu falei assim com ela, assim, minha linda, deixa eu te falar, e aí ela falou assim, agora eu sou desigrejada. E ela terminou o comentário dela dizendo assim, você acha que eu devo voltar para a igreja mesmo com risco de me contaminar? Olha como é que o diabo torceu a cabeça dela. Primeira coisa, gente, igreja não é tribunal, é hospital. Nós não estamos aqui para ficar vasculhando o pecado do outro ou a falha de caráter do outro. Sabe por quê? Porque a gente tem os nossos próprios pecados, que já dá muito trabalho. Se você gastar o seu tempo para combater o seu pecado, suas falhas de caráter, para caminhar ali coladinho em Jesus, para Jesus ir fazendo essa obra em você, e ir te transformando à medida que você cola nele, se você for fazer isso, vai te gastar tempo, mas ainda sobra tempo para hidratar o cabelo. Agora, se você ficar colado na vida alheia, você vai continuar podre e cuidando da podridão do outro. Por isso que Jesus falou, tira a trave do seu olho, para você ver bem claramente, poder tirar. Mas aí, já tirei, Jesus, agora, deixa eu ver. O negócio é que a trave do nosso olho é um negócio difícil da gente enxergar. Sabe, mau hálito? Quem tem não sabe que tem. Todo mundo fala lá vem o bafão, já tem até apelido, né? Mas você não sabe que tem mau hálito, entendeu? Então, às vezes, a gente é totalmente ignorante do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa maledicência, da nossa inveja. A gente coloca outro nome na inveja, a gente fala que é justiça, né? Não é inveja, não. Fulano ganhou um carro novo, mas ele já tem 3. E o fulano lá da igreja, ó, o zelador, não tem nenhum. Você coloca o nome do zelador no meio, mas ele está com inveja. Quem está infeliz com a bênção do outro, sou eu. E aí eu ponho o nome de um terceiro para parecer mais santificado. A gente tem essa mania.
E a gente vai e começa a observar a vida do outro. Você não sabe nada sobre a vida do outro, gente. A gente só tem um leve vislumbre da vida do outro. Ninguém sabe a história toda. Ninguém sabe a história completa. Não, fulano é insuportável. Você não sabe o que fulano passou para ser insuportável. Então, hashtag fica a dica. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, porque já dá trabalho cuidar da vida. Quando a gente começa a se deparar com os nossos pecados, ai, Jesus. Né? Teve uma vez que eu falei com o Senhor, Senhor, me mostra quem eu sou. No outro dia eu já estava, pode parar. Pode parar. Mas a gente fica sempre de olho no outro, dentro da igreja, e querendo fazer da igreja. Aí eu respondi para aquela amada irmã lá no Instagram, minha linda, deixa eu te falar. Se alguma coisa te incomoda na igreja, seja você a solução. Se alguma coisa está te incomodando, é porque Deus está te convocando para você ser a transformação. Não, porque fulano entrou na igreja, ninguém falou com ele. Você viu fulano entrando? Vi 3 domingos seguidos. Pastor não viu, diaconato não viu, presbítero não viu, ninguém viu. Mas eu vi. Entrou com a cara assim, sabe, depressiva, saiu. Aí no outro domingo voltou, falei, graças a Deus, voltou, vamos ver se agora dão atenção para ele. Fiquei olhando, ninguém deu atenção. O anta gospel. Você viu? Eu vi. Então por que você não foi a resposta? Exatamente a história que o pastor Manuel acabou de ilustrar aqui. Quando alguma coisa nos incomoda, Deus está nos convocando para que a gente seja a resposta. Você seja a solução. A igreja não são essas paredes, a igreja é você. A igreja não é o pastor, eu. A igreja é você, pedra viva. Ocupa o seu lugar. Mas é muito mais fácil a gente terceirizar, porque cuidar de pessoas, ser igreja, isso exige obediência e renúncia. E aí isso me leva a outro texto. O texto de 1 Samuel 15:10. Esse texto é desconcertante. 1 Samuel 15:10, Samuel dá uma ordem. Deus manda Samuel para dar uma ordem radical para Saul executar. Saul seria a mão de Deus para executar juízo sobre um povo rebelde, um povo que havia maltratado o povo de Israel. Gente, Deus é o seguinte, Deus é justo, Deus é juiz, mas sempre antes, na Bíblia você pode conferir, sempre antes de Deus executar o juízo, Ele sempre manda avisar. Ele manda profeta, Ele é longânimo, Ele estende misericórdia, Ele manda arrependa-te. Sai o João Batista da vida, fala arrependei-vos. Outro dia eu vi um cara lá na Times Square, gritando, arrependei-vos. O João Batista da Times Square, olha aí. E o povo passando e nem ligando. Vocês não vão poder dizer que não ouviram. Deus manda os profetas. E o mundo não dá valor a eles, o mundo não dá importância a eles. Fala lá os crentes doidos. Mas Deus manda avisar antes de executar o juízo. E na hora que os 2 aviões entraram naquelas torres, as igrejas ficaram lotadas. Porque você sabe que o juízo é iminente, que Deus... gente, isso aqui é temporário. E aí, quando chega o arrego, né? Aí todo mundo corre para a igreja. As igrejas ficaram empanturradas. Depois a vida segue, a gente se conforma e pega de novo a nossa picaretagem e vai viver essa vida medíocre, meia boca e esse cristianismo manco. Mas não é isso que Deus tem para os seus filhos e filhas. E aí em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 10, tem o desfecho dessa conversa. Saul cumpriu a ordem? Não, Saul cumpriu as ordens parcialmente. Deus mandou matar tudo, não deixar nada com vida. Saul poupou o rei, Saul poupou as ovelhas, e aí, lá vem Samuel, o profeta, ter uma conversa séria com Saul. Vamos lá, 1 Samuel 15:10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra.
e depois foi para o Gilgal. Esse texto dá muita pregação, gente. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Eu acho tão interessante Saul falando: o seu Deus, o seu Deus. Se Deus fosse o Deus de Saul, Saul teria obedecido. Se ele conhecesse a Deus, ele teria obedecido. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos até aí. Pessoal, nós temos que entender que amar a Deus não é cantar canções de amor. Amar a Deus não é vir na igreja às segundas-feiras. Amar a Deus não é colocar uma Bíblia debaixo do braço, ter uma cruz pendurada no pescoço, ou uma camiseta escrito Jesus vive ou Jesus te ama. Isso é verniz. Amar a Deus é obedecê-lo. E por que a gente leu aquela carta de Judas e a gente vê tanta coisa que está dito naquela carta acontecendo hoje dentro da igreja do Senhor? Por que falsos ensinos? Porque o joio está ali junto com o trigo, o bode com as ovelhas. A gente vê gente dentro da igreja fazendo coisas absurdas e desonrando o nome do Senhor. Tem gente que tem pavor de crente por assistir à atitude de alguns crentes fora da igreja. Por que aquela moça me falou: eu não quero ir na igreja, porque a igreja está tão contaminada que eu não quero ir lá mais? É claro, é uma ilusão, é uma mentira, é uma fábula, porque nós também temos a nossa imperfeição. Então nós estamos na igreja para nós contribuirmos com a nossa parte. A igreja não é supermercado onde você vem para receber só, não. Sacar, não é um banco onde você vem para sacar, não. É um lugar que você vem para ser igreja, para exercer misericórdia, exercer perdão, exercitar o amor, servir ao corpo de Cristo, servir aqueles que não conhecem o Senhor ainda, como aquela equipe que está trabalhando lá no Amazonas. A igreja não é um lugar onde você vem só tirar, a igreja é onde você vem para contribuir, para dar, para somar. Então ela está equivocada, porque ela se escandalizou com uma série de coisas que ela estava vendo. Eu falei assim: minha linda, procura uma igreja saudável, que ensine a Bíblia e que pelo menos procura viver o que está ensinando, mas não procura uma igreja perfeita, porque a instituição é feita por pessoas imperfeitas. Perfeito é aquele para onde você tem que olhar sempre, o autor e consumador da sua fé. Ele nunca vai falhar, ele nunca vai te decepcionar, ele sempre vai te sustentar, e se você ficar firme aí com ele, obedecendo a sua palavra, ele vai usar até as circunstâncias ruins que você vive para a bênção, para o ensinamento, para te aperfeiçoar, te treinar e te tornar mais forte.
Davi foi ungido rei, mas antes dele ascender ao trono, Deus permitiu que Saul ficasse na cola de Davi por inveja. Anos. Mas Deus, o Senhor não ungiu Davi? O Senhor não reprovou? Depois desse capítulo aqui, que nós acabamos de ler de 1 Samuel, Deus rejeitou a Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. Então Deus falou, Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque eu vou ungir um rei dentre seus filhos. E Deus levanta Davi, mas Davi foi ungido, o óleo de Samuel desceu na cabeça de Davi, mas Davi só foi ascender ao trono muitos anos depois. E depois de sofrer várias injustiças. Por quê? Porque Deus estava treinando Davi. Davi não podia subir no trono. Ele ainda não estava pronto. Ele ainda era imaturo. Então, o coração de Davi foi sendo treinado e aperfeiçoado sob a perseguição de Saul. Deus não permite nada na sua vida, já que você é dele, Ele não permite mais nada na sua vida sem um propósito. Essa é a nossa segurança. Quando nós rendemos a nossa vida a Deus, nós não estamos à deriva. A vida não vai ser fácil, não vai dar tudo certo para você, não. Se alguém te pregou esse evangelho, mentiu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. É isso que Jesus prometeu. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. E a beleza de seguir a Deus é o seguinte: agora nada fica infrutífero. A sua luta, a sua perda, o seu luto, tudo isso aí, Deus vai usar. E com a mesma consolação que você vai ser consolado, você vai consolar. Nada mais fica torto. Mas você tem que caminhar na luz, na obediência. Saul foi reprovado. E é tão sério, Deus leva tão a sério essa questão da obediência, que a palavra dele fala conosco muito sobre isso. E eu queria que você ficasse atento. Eu vou falando os textos, eles vão aparecendo, mas eu vou ser rápida para você. Presta bastante atenção nessa ordem. Em Gênesis capítulo 3. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O que eu acabei de ler aqui? A sentença de Deus para a serpente, para a mulher e para o homem, depois da desobediência. Deus pediu uma única coisa, Deus ordenou uma única coisa: vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Vocês só não vão comer da árvore que está no meio do jardim. É fácil, gente? Não é fácil, não. Tinha tanta árvore, só uma não podia comer. Será que era difícil obedecer isso? É difícil obedecer uma ordem simples dessa? Você pode comer de todas as árvores do jardim. Só não vão comer de uma, da que está no meio do jardim. E o homem não obedeceu, a mulher não obedeceu. Foram seduzidos pelas propostas de poder da serpente. Até hoje ela continua financiando uns projetos aí. Então fica ligado. Fica ligado, porque ela continua falando para alguns: sereis como Deus. E aí Deus declara essa sentença. Presta atenção, gente, porque eles desobedeceram uma ordem simples. A maldição entrou na terra. Sabe por que você limpa tantos banheiros?
Sabe, porque construção civil, muito piso, muito revestimento, sabe? Sabe, no inverno, você tem que acordar às 5 da manhã. Obedece. Não obedecer traz uma consequência tão amarga. Mas no livro de Gênesis ainda, no capítulo 22, do 15 ao 18, aí a gente tem outro exemplo, no mesmo livro. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Presta atenção, no mesmo livro, para Deus falou: não come pode comer de tudo, essa aqui não, tá? Foi lá comer da árvore. Hoje eu fico pensando assim, que se a mulher veio, olha, Adão, olha, frutinha. Ô, gente, se esse homem fosse homem mesmo, sabe, se esse homem fosse homem, falasse assim: você está doida, mulher? O Criador falou para não comer? Olha aí, vamos lá para ver o que a gente faz agora. Vem aqui. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Porque essa mulher, não sei o que deu nela não, ficou conversando com a serpente. Mas não, ele foi lá, traçou o fruto também, e depois, nádegas flácidas, para não falar outra expressão que vocês conhecem bem no Brasil, foi a mulher que o Senhor me deu. Que vergonha! E olha a ruína que entrou e está reverberado na história humana até hoje, porque o homem desobedeceu. Agora, olha a promessa para Abraão. Olha que coisa linda. Porque você me obedeceu. E o que Deus pediu para Abraão? O filho da promessa. Isso é difícil. Eu sonhei com esse menino, eu esperei esse menino, o Senhor me prometeu esse menino. Agora o Senhor está me pedindo de volta. Abraão não questionou. Ele subiu e estava disposto a entregar. Quando Deus bradou e falou: porque você me obedeceu. E aí a gente vai parar lá em Lucas, capítulo 22, verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi o quê, gente? Obediente. Cristo foi o quê? Obediente. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho irá se dobrar. João, capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, Jesus falando, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21, 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama,
obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele, faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. João 15, capítulo 15, verso 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Toda a ruína que a gente tem experimentado no mundo hoje é porque o homem tomou voluntariamente o caminho da desobediência. Tudo que foi descrito nessa carta de Judas, que nós lemos no início, é porque pessoas dentro da igreja, tendo ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo, ainda assim escolheram o caminho da desobediência. E você? E eu? E a gente? Será que nós temos obedecido ao Senhor? A gente logo se gaba. Claro que eu estou obedecendo. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Sou honesto nos meus negócios. Não matei, não roubei, não prostituí. Então está tudo bem. Eu tenho até uma vida limpinha. Mas quando você vai pegando, lá em Gálatas, o fruto da carne, que vai esmiuçando, assim, trazendo para fora aqueles pecadinhos de estimação que a gente tem, né? Inveja, maledicência, murmurações, contendas. Não, Helena, a gente está tudo na mesma igreja, mas assim, né? O meu santo não bate com o dela. Como pode ser isso, sendo que ambas têm o Espírito Santo, ou deveriam? Não tem esse negócio do meu santo não bate com o dela, não, gente? Se uma pessoa é difícil, chupa essa manga aí, você também é, e Jesus te aguenta. Se uma pessoa é difícil, começa a amar essa pessoa com a sua atitude. Às vezes as pessoas são difíceis porque ninguém está disposto a amá-las. Eu era uma pessoa muito difícil, ainda sou. João Lúcio é um santo homem de Deus. Mas eu era muito mais. Mas ninguém conhecia a minha história. Para as pessoas eu era só a chata, chorona, boca aberta, briguenta. Minha mãe ia no colégio toda a mão, porque eu sentava a mão nos meninos, descia o braço nos meninos. Aí a mamãe falava, Leninha, não sei o que acontece com você, Leninha. Seus irmãos homens não me dão problema. Eu tenho que ir na escola porque você está descendo. Ela usava uma palavra pouco apropriada. Nos meninos. Acessou o seu vocabulário passado, né? Pois é. Eu era terrível. E eu era muito reativa. Eu lembro de uma vez que eu e João Lúcio éramos recém-casados. Aí a gente viu um cachorro desse tamanho. Um cachorro enorme. Eu falei assim, gente, o cachorro parece uma vaca. A menina dona do cachorro pensou que eu estava ofendendo, mas eu não estava. Eu juro que eu não estava. Eu só queria dizer que ele era muito grande. Usei a palavra errada, vaca, tá certo, mas, né? A menina falou assim, o que você pensa que você é? Você falar assim do meu cachorro. Eu pego e fui para cima da menina, quase que eu estapei a menina. Falei, qual que é o problema, minha filha? Que você está me olhando assim? O que você está me encarando? Eu só estou elogiando esse cachorro. Palhaçada, hein? É uma vaca mesmo. E o João Lúcio assim, Helena, gente, olha, gente. Grande foi a obra de Jeová, está sendo. E Ele é fiel para completá-la. Oh, Deus, Ele é fiel para completá-la. Pessoa reativa, pessoa... Entendeu? Um dia, uma briga de família lá, quase que eu bato no meu pai. O João foi corrigir a Clarinha, nossa filha mais velha. A Clarinha era a rainha do drama. Não sei quem que ela puxou. Ela é a rainha do drama. Falei, não, papai, não, papai.
pai! Eu já sabia do drama. O João não estava fazendo nada com ela, eu estava esperando ela se acalmar. Mas meu pai chegou, viu aquela cena, interferiu, começou a bater na porta. O que está acontecendo? João Lúcio, abre a porta, a Clarinha. Vovô, socorro, vovô! E eu interferi na história, falei assim, pai, fica longe disso. O João só está corrigindo a Clara, ela aprontou, ela vai ter que levar umas varadinhas na bunda. Não, aqui em casa não. E pai, não se meta. Não, aqui em casa não. Pai, não se meta, ela é minha filha. E minha mãe entrou na meia e falou, você não nasceu de novo, gente. Barraco na casa dos crentes, só estou resumindo a história. E quando eu cheguei em casa, aquela frase ficou reverberando na minha cabeça, você não nasceu de novo, você não nasceu de novo, você não nasceu de novo. É como se o Senhor tivesse acendido a luz. E falado assim, Helena, você está na igreja, você canta, você prega em cemitério, em dia de finados. Tão evangelista você, né? Você é a mesma pessoa. Só com verniz melhor. Porque é só te sacudir que você derrama daquilo que você está cheia. Se eu sacudir esse copo, vai cair o quê, gente? Porque ele está cheio de... E você derrama o quê quando te sacodem? Perdão, misericórdia, compaixão, Jesus? Ou é a Eva que levanta? Eu sou tão boazinha. Eu quero é vingança, né? A gente ora para Deus assim, mata ele, frita ele, faz purê. Gente, quem faz isso não entendeu nada do cristianismo. Jesus estava sendo pregado na cruz e clamando, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E a gente fica assim, pega ele, frita ele, faz purê, vocês vão tudo arder no inferno. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados, como nós um dia estivemos. Quem somos nós? Porque você é evangélico, você não é superior. Você pode ser mais livre. Superior, não. O mesmo amor que Deus está derramando para você aqui, que está aqui dentro dessa casa hoje, em plena segunda-feira, está alcançando a mulher que está com o marido de outra na cama agora. É a mesma misericórdia que não deixa destruir ela, não me deixa destruir. Todas as manhãs se renova sobre nós. Obedeça. Não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra. A palavra diz assim, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Se ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então volta e oferece a tua oferta. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que for boa para edificação. Gente, tantas coisas que a gente escuta na palavra de Deus, a gente lê na palavra de Deus, mas a gente passa batido. A gente tem relacionamentos interesseiros. Pensamos só em nós mesmos. Temos relacionamentos quebrados pela falta de perdão, sendo que a Bíblia diz, perdoa aquele que tem ofendido vocês, senão eu não perdoarei vocês. Não, Deus vai olhar, Helena. Deus vai ver que eu sou boazinha em outras áreas. Quem é obediente é obediente. Eu tenho 4 filhos. Eles foram criados do mesmo jeito, com as mesmas oportunidades, estudaram na mesma escola, frequentaram a mesma igreja, foram consagrados pelo mesmo pastor. A gente deu para eles princípios semelhantes. Comeram todos ao redor da mesma mesa ao longo de todos esses anos. A nossa mais velha faz 25 anos em agosto. E a caçula tem 17. E eles são tão diferentes. E Deus tem me ensinado tanto através deles. Um dos livros que a gente está vendendo é Eu de Clara a Sofia, Amor e Sabedoria. Lições que eu aprendi com a paternidade de Deus, vivendo a maternidade. Acho que vou ter que escrever o de Clara a Sofia 2, porque agora as lições são mais upgrade, mais punk. Mas como a história ainda não acabou,
Projeto futuro. Estou esperando Deus terminar. Ele vai terminar, Ele é fiel para terminar. Estou tranquila, esperando, confiando e orando sem cessar. E declarando todos os dias com a minha boca: eu sei em quem eu tenho crido. Mas o fato é que a gente vê claramente na vida dos nossos... Eu amo os 4. Eu morro pelos 4. Se alguém me disser, escolhe um dos seus filhos para morrer, eu vou falar, vai ter que matar eu. Porque nenhum deles eu vou entregar para morrer sem lutar. Eu amo os 4. E eu e o João, como ninguém, enxergamos as qualidades dos 4 que os outros não enxergam. Porque a gente convive com eles. Tantas qualidades que eles têm. Mas a gente vê a tristeza na vida daqueles que não obedecem. Como é diferente. Os que obedecem se deleitam na nossa companhia. E por eles estarem mais perto, eles usufruem de coisas, de dádivas, de presentes, de oportunidades, que os outros 2 não usufruem. Agora, graças a Deus, Deus está fazendo uma obra muito, muito linda na vida do terceiro. E ele também tem se achegado. O segundo casou, Deus não dá um ponto sem nó, né? Ele está bordando, às vezes a gente olha debaixo do bordado, não está entendendo nada, mas ele sabe onde cada agulha está entrando. E é lindo quando o Miguel se casou agora em maio, foi o primeiro que a gente casou, como o Arthur se achegou, como ele está vindo, como ele está aprendendo a obedecer. E é tão lindo a gente ver essa obra. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que desfrutam de tudo que tem direito, como qualquer outro. A mesa está posta para todos os filhos, mas só alguns vêm comer com a gente. A oportunidade, as férias, está aberta para todo mundo, mas só alguns vêm. Quantas vezes o Miguel, eu via que ele estava obedecendo, e estava sendo difícil obedecer. Eu via no rostinho dele assim, ai, se eu pudesse matar essa mulher. Ele falava assim, Miguel, obedeça. Ele, sim, senhora. E eu ajuda ele, Jesus, ajuda ele, porque é para o bem dele. E porque ele nos honrou tanto, nos obedeceu tanto. Eu tenho visto tantas dádivas de Deus na vida do Miguel, porque o Senhor promete e cumpre. Honra teu pai e a tua mãe, para que você viva muito e viva bem. Quantas coisas nós não desfrutamos, porque não estamos dispostos a obedecer. Você sabe a área da sua vida que você está em desobediência. Na hora de entregar o dízimo, a oferta, retém. Não, mas e se gastar esse dinheiro? Gente, eu peguei um princípio para a minha vida. Não me interessa o que vai acontecer com o dinheiro depois que ele entrou no gasofilaço. Aí já é problema de quem pegou. Porque o dinheiro não é de quem pegou, o dinheiro é de Deus. O dinheiro é para a glória de Deus, é para a obra de Deus. Então, nem esquenta a minha cabeça. Se usar errado, não sou eu que vou receber as varadas pela desobediência. Porque a consequência da desobediência, ela chega, porque Deus é um pai amoroso que corrige o filho que ele ama e açoita todo aquele que ele quer bem. Ele está concordando, hein? Ah, isso aí, filhona. Aquele namoro que você tinha que terminar. Você sabe que esse namoro está te afastando de Deus, está te esfriando. Todo mundo fala e você não dá ouvido. Deus já mandou você oficializar essa união. Assume essa mulher, casa com ela. Deus está te mandando segurar firme nesse casamento aí, não abre mão dele não. Porque nos dias ruins, foi esse aí que ficou do seu lado. Segura a onda, o inverno passa, a primavera volta. Permaneça.
Perdoa o seu pai. Ele só pôde dar o que ele teve. Aquelas pessoas que me tratavam como a chata não sabiam que eu havia sido molestada sexualmente durante 9 anos da minha infância. Eu brigava com todo mundo, porque tinha uma raiva não resolvida dentro de mim. Eu comecei a ser molestada sexualmente, eu tinha 2 anos de idade. As marcas ficam. Quando tem uma pessoa difícil na sua vida, você não sabe o que tornou essa pessoa difícil. Perdoa. Responde com amor. Obedeça, porque a palavra de Deus diz: ame aos seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Isso é pedrinha. E são nas pedrinhas que a gente tropeça. Todo mundo foge do adultério. Vou fugir da fornicação. Vou fugir do roubo, da desonestidade. Mas você está carregando uma pessoa aprisionada dentro de você porque você não liberou perdão. Enquanto Deus manda você liberar perdão, você segue a sua vida sangrando, arrastando um defunto emocional. Quando Deus manda a gente perdoar, não é para favorecer quem te feriu, é para favorecer a você, para te tornar livre. Ele quer te curar, Ele quer te levantar, Ele quer abençoar outras pessoas através da sua vida. E para isso você tem que estar liberada, liberado. Águias amarradas não voam. Obedeça. Feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração com toda a honestidade. Quando tudo parece difícil e as pessoas dizem que é impossível, obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Seja sincero com você. Dá uma mergulhada assim no seu coração. Tem coisas que você está fazendo na sua vida que você sabe que Deus desaprova. Mas às vezes a gente vai empurrando na barriga e a gente até justifica e fala: Deus me entende. Deus leva a obediência a sério. E amar a Deus é obedecê-lo. Amar a Deus não é trabalhar para Ele apenas. O nosso trabalho, o nosso serviço no reino deve ser consequência de um coração obediente. A gente trabalha para Deus tentando agradá-lo. Quer agradar a Deus? Obedeça. Quantas vezes a gente ganha presente nos dias das mães e cartas de amor? Eu não quero flores nos dias das mães. Eu não quero cartinhas declarando amor. A gente quer mãe e pai, a gente quer ser obedecido, só isso. Se a gente tiver filhos obedientes, que confiam no nosso amor, que confiam na nossa correção e nos limites que a gente impõe, é tudo que a gente precisa. Como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, imagino que a gente reproduz o que está no coração de Deus. Nossos shows, nossos espetáculos, nossos
nossos feitos, nossas canções, tudo isso é vão se não tiver amor. E amor é obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Jesus mandou você cuidar dessa esposa aí, ó, e amá-la como Ele ama a igreja. Cara, você está traindo a sua esposa, cara. Não pense que isso não terá um preço de ruína na sua vida. O prazer de uma temporada traz morte para a nossa vida. Seja leal à mulher da sua mocidade. Cuida dela, seja homem. Mulher, o Senhor mandou você ser submissa, não capacho. Submissão é respeito. Respeita o seu marido. Você respeita o guarda de trânsito, mas não respeita o seu marido, mulher. Obedeça. Quando Deus manda você obedecer ao seu marido, não é para te oprimir. É para fazer da sua casa um lugar de vida, de equilíbrio dos seus filhos. Nós estamos autoritárias, mandonas, humilhamos os nossos maridos na frente dos nossos filhos e quer que os nossos filhos respeitem nossos maridos, não vai rolar. Se você quer que os seus filhos respeitem o pai deles, que você seja a primeira a dar o exemplo. Homens, não se bate mulher, não se empurra mulher, não se ameaça mulher. É para ela ser cuidada, protegida. Jovem, o que adianta você vir para a igreja, ficar pulando aqui, ó, trabalhando, bonitão, sorridente, e dentro de casa você não honra seu pai, a sua mãe, não obedece. Ah, são velhos, mas quando você estava febril, aos 3 anos de idade, era eles que viravam à noite. Honra teu pai e a tua mãe. Vai ser crente dentro de casa. O grande problema é que a gente obedece para inglês ver. A gente obedece no verniz. E dentro da igreja é todo mundo polido. A paz do Senhor. Sorridente, educado, solícito. Quer ser uma bênção? Cuida da sua família. Seja uma bênção para os seus pais. Seja uma bênção para os seus filhos. Seja uma bênção para o seu cônjuge. Seja uma bênção para os seus funcionários. Seja uma bênção para os seus patrões. Para de maldizer essa nação que te acolhe e põe o pão dentro da sua casa. Obedeça a Deus. Deus manda a gente abençoar e não amaldiçoar. Deus manda a gente honrar, respeitar, cuidar, proteger do órfão e a viúva, ser generoso, não pensar só no nosso próprio umbigo, ser altruísta e não egoísta. Obedeça. Deus quer derramar bênção sobre você, mas você, com a sua atitude, se esquiva das bênçãos pela desobediência. Que não seja com você como foi com Saul. Que o Senhor veja a sincera intenção do seu coração de sempre obedecer, mesmo que nem sempre a gente consiga, porque o nosso esforço, ele nos leva a gente até um lugar. Por isso que a gente precisa de andar com Deus e ter relacionamento com Ele. À medida que nós nos apegamos ao obediente mor, que foi Jesus, seremos feitos obedientes também. Deus quer fazer tanta coisa linda na sua vida. Não retenha mais a mão de Deus. Abra espaço. Você sabe, tem pessoas aqui dentro que sabem que vão ter que fazer umas mudanças radicais aí, que vão ter que abrir mão de coisas que o Senhor já mandou abrir,
E às vezes você está com medo. Não vou dar conta. O Senhor te sustenta no caminho da retidão. O Senhor sempre vai nos respaldar. No caminho da desobediência, nós só vamos conseguir nos afastar dele. Fique de pé no seu lugar. Segura a mão da pessoa que está do seu lado. E eu quero te dar uma oportunidade de você orar nesse momento, individualmente, entregando ao Senhor aquilo que você precisa entregar, pedindo perdão. Senhor, eu sei que naquela área da minha vida eu não tenho obedecido. Você que tem retido coisas que não pertencem a você, devolva, restitua. Entra na luz, entra na obediência. Você que está tendo um caso extraconjugal, abandone esse caso, encerre esse caso. Se arrependa e peça perdão ao Senhor. Você que está viciado em pornografia, peça ajuda. Tem certas coisas, gente, que a gente tem que confessar o nosso pecado, para gente séria, para gente íntegra, para gente que está habilitada por Deus para guardar o seu segredo, acolher o seu segredo e te ajudar com oração e com prestação de contas. Às vezes, quando a gente tem alguém para prestar contas, isso nos livra de muitos males. Interrompa esse ciclo de maldição na sua vida. E o Senhor te atrai. Entra na obediência. Vem para a obediência. Faça a sua oração no seu lugar. Quando tudo parece difícil e as pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel. Sim, Ele é fiel. Meu Deus é fiel e cumpre o que diz. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Nós oramos como Paulo. Quantas vezes, Senhor, o bem que nós queremos fazer não fazemos, e o mal que nós não desejamos é esse que fazemos. Mas Deus, nós temos o Espírito Santo, e nós te pedimos que pelo poder do Teu Espírito que opera em nós, que nós sejamos conduzidos à obediência, numa decisão consciente e firme. Queremos romper com a desobediência voluntária. Deus, a desobediência para nós agora vai ser um acidente, Senhor, porque nós queremos Te amar com a nossa vida, Te amar com as nossas escolhas, corresponder ao amor com o qual nós fomos alcançados, libertos, sarados. Toca, Senhor, cada família representada neste lugar.
Transforma aquele casamento, Deus, que tem experimentado o pecado, a ruína, o engano, a mentira, o adultério. Deus, que haja restauração nessa noite, que haja mudança de comportamento, mudança de direção. O arrependimento, ele gera mudança de direção, e nós te pedimos que pelo poder do teu Espírito gere em nós convicção e arrependimento de pecados. Completa essa obra em nós, Senhor. Liberta-nos do cativeiro, Senhor, emocional. Liberta-nos do cativeiro dos nossos desejos, Senhor. Nós queremos te amar além das canções, te amar além das palavras. Nós queremos te amar com a nossa vida, como o Senhor derramou a sua vida naquela cruz, Jesus. Nós também queremos derramar a nossa vida como perfume suave às tuas narinas. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que essa noite seja um divisor de águas na vida dessas famílias, desses jovens, desses homens e mulheres. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe vocês. E a palavra de Deus diz: aquele que escuta e coloca em prática é como aquele que edifica a casa sobre a rocha. No dia ruim você não será abalado. Mas aquele que escuta e não obedece é como um homem tolo. A ruína chega. Então, em nome de Jesus, que você se estabeleça sobre a rocha que é Cristo. Amei estar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu não consigo abraçar todos vocês, então dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado por mim. Dá um abraço apertado, porque eu gosto de abraço apertado. Isso. Alguns aí eu vou conseguir abraçar pelo caminho, mas eu quero te pedir, se a gente se encontrar aí, né, e vai se abraçando pelo caminho, me poupem das fotos. Vocês que me acompanham pelo YouTube já sabem do meu sofrimento, né? Eu não sou celebridade. Tem uma coisa que me contraria ser tratado como celebridade. Eu sou serva do Deus vivo, feita do mesmo material que você. A gente é tudo igual. Você me vê lá no YouTube, mas eu sou comedora de arroz com feijão igual você. A foto sabota a comunhão, e a comunhão é muito melhor. O abraço é melhor. Estar junto é melhor. Amém? Deus abençoe vocês.